Uma arena financiada em 25 anos, paga em apenas 9 anos. Esse é o Allianz Arena do Bayern de Munique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa arena e como eles fizeram para pagar rapidamente os seus custos, dando um exemplo muito claro para o Corinthians com a Neoquímica Arena. Meu nome é André Oliveira, fica aqui no Corinthians Uniforme e vamos saber como o Bayern de Munique mais uma vez demonstra como o Corinthians pode fazer com a sua arena. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar sobre o Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique. Lembrando, né, mano, que ele é um baita de um exemplo como que um estádio financiado ele pode ser pago rapidamente. O Corinthians, esse ano de 2025, fazem 11 anos que a Arena do Corinthians foi inaugurada, foi estreada, e o Corinthians ainda não conseguiu pagar o seu estádio. Ao contrário, Bayern de Munique, estádio financiado em 25 anos, pago em 9 anos. Como que o Bayern fez isso? Qual o exemplo que ele dá para o Coringão? Então vamos dar uma olhada agora sobre Bayern de Munique, Allianz Arena. Então vamos lá falar de Bayern de Munique, como ele conseguiu pagar essa arena tão rápido assim. Bayern de Munique paga seu estádio de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 16 anos antes do previsto. Como que eles conseguiram fazer isso, gente? Aqui o Corinthians, a arena, na época, né, hoje eu nem sei o valor mais total da arena, mas na época avaliavam em 1 bilhão e 100 milhões mais ou menos o custo da obra. Uma hora falam 980 milhões, outra hora 920, chegam até 1 bilhão e 100, mas o estádio do Corinthians é um pouquinho mais barato, digamos assim, do que o Allianz Arena, tá? O executivo do Bayern deu uma entrevista e falou sobre essa questão, tá? O estádio do Bayern de Munique custou, pasmem, 346 milhões de euros, 1 bilhão e 100 milhões de euros, ou 1 milhão e 100 milhões de reais na época, tá? E como que eles conseguiram pagar? Se liga aí que eles falaram, ó. Fizemos um financiamento do nosso estádio com recursos privados, sem nenhum euro por parte do governo federal, do estado da Baviera ou da cidade de Munique. Nenhum governo deu R$1 de financiamento para o Bayern construir essa arena. A previsão em 2005 era que pagaríamos essa dívida num prazo de 25 anos, em até 2030, né? Tenho a satisfação de comunicar que acabamos de sair de toda a dívida, ou seja, não devemos mais nada a ninguém, disse o dirigente lá do Bayern de Munique, tá? Aí você fica perguntando, você fala, caramba, mano, 1 bilhão e 100 milhões de reais, né, pro nosso aqui. Como que eles pagaram isso tão rápido, né? Um financiamento de 25 anos. E pasmem, gente, as situações do Bayern de Munique são diferenciadas porque o Bayern de Munique, com o tempo, se transformou em um clube empresa, digamos assim, ou uma SAF mais popularmente dita. E aí o Bayern de Munique, o que acontece? Ele fica com 75%, né, das suas ações como um quadro associativo, digamos assim, e os outros 25% são divididos entre Allianz Seguros, Audi e também com a Adidas, que são parceiros comerciais. Ó, só para me dar um exemplo de dois parceiros comerciais grandiosos para o Bayern de Munique. Primeiro, a Adidas, mais de 50 anos patrocinando o Bayern. Outra é a Allianz, que patrocina o clube desde 2000, mano. Então, cara, a gente tá falando 25 anos aí de parceria, tá? Por que serve isso para o Corinthians? E serve bem mesmo. Porque o Bayern pagou isso aí, adiantou todas as parcelas do financiamento com o name rights da arena. Isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá, gente, vamos entender aí como que o Bayern de Munique realmente conseguiu pagar a sua arena, tá? A arena do Bayern de Munique, igual eu falei, foi construída em 2005 e quem vem aporta um grande valor de name rights é a Allianz Seguros, né? Uma das patrocinadoras do time alemão. Aí o que acontece? Com o decorrer do tempo, esse contrato é assinado em 2005, na estreia do estádio, e vai até 2025, tá? Pagando 8 milhões de euros anuais. Então a gente está falando de um contrato de 20 anos de 160 milhões de euros, tá bom? Lembrando que o estádio foi construído no valor de 340 milhões de euros. Então, praticamente, metade aí do valor
da construção é do name rights. Fora que o Allianz Parque ou o Bayern de Munique, na gestão desse estádio, o que eles fazem? Eles têm vários parceiros, como cervejarias, empresas de tecnologia. Uma das empresas que também patrocina, que está nesse guarda-chuva de patrocinadores ou investidores, né, do próprio estádio do Bayern, é quem? A Philips, tá? Uma outra grande empresa. Lembrando que no decorrer do tempo, a própria Allianz Seguros, ela compra uma porcentagem do time alemão, que ela compra 8,33% junto com a Audi e com a Adidas, né? Ficando com 25% do clube. Mas vamos voltar aqui para o name rights. Pagavam 8 milhões de euros. Quando chega em 2013 para 2014, eles pedem uma antecipação de todos os valores do name rights daqui para frente a vencer. Eles pegam essa antecipação para quê? Para juntar com outros valores da arena e fazer o aporte e pagar o financiamento. E aí em 2014 anuncia que o estádio está praticamente quitado, né? Está quitado em 100%, sem precisar nenhum centavo de financiamento do governo federal, estadual, municipal, o que for aí. Não precisou de nada, tá? Então foi isso que o Bayern de Munique fez. Cara, aí você vai falar assim, porra, mano, mas peraí, mano. Como assim o Bayern de Munique conseguiu uma antecipação? Gente, entenda uma coisa. Essas empresas, elas são parceiras comerciais. Quando você monta a sua equipe aqui no Brasil e você mostra credibilidade para o mercado, você não tem só patrocinadores, você tem parceiros comerciais. E os parceiros comerciais tendem a fazer muito mais do que eles fariam em outros clubes, tá? Por isso que o Allianz Seguros, ela era patrocinadora, ou é patrocinadora ainda do Bayern, desde 2000. Então a gente está falando hoje, né, de 25 anos de parceria. É igual eu falei, tanto que eles compraram até um percentual do clube. Aí quando chega em 2013, eles dão esse aporte aí pro Bayern, adiantando todos os valores de name rights, e o Bayern consegue quitar a sua arena. Você vai falar, porra, mas lá na Alemanha, na Europa, aqui no Brasil nunca vai funcionar. Funcionaria, gente. Pro próprio Corinthians funcionaria. Seria basicamente o Corinthians com uma parceria comercial com a Hypera Pharma, dona Neoquímica, e assim, tendo uma antecipação de todos os valores do name rights. Vamos lá, a gente começou a nossa parceria em 2000. Na verdade, a gente começa essa parceria em 2020, tá? Não em 2000. Desculpa o erro aí. São 20 anos de parceria. Na teoria, né? Porque na prática é outra história, mas na teoria esse contrato vai até 2040. O Corinthians está em 2025, o Corinthians tem 15 anos de name rights para receber. A gente está falando mais ou menos de 15 milhões, tem uma correção aí, mas 15 milhões anuais. Desses 15 milhões anuais, a gente teria direito, praticamente 225 milhões. Tudo isso corrigido, né? Dá um pouquinho até mais. Esse valor seria antecipado para o Corinthians e o Corinthians ia lá e quitava o seu financiamento da arena. Uma grande parte do financiamento. A ideia é basicamente essa, tá? Eu acho que não funcionaria com a Hypera Pharma. Eu acho que funcionaria com outra grande empresa, outro grande patrocinador. Voltando no Allianz, o que acontece? Eles antecipam até a renovação de contrato. A gente está em 2025 e 2023, eles anunciam uma renovação com o Allianz Seguro para eles continuar por mais 10 anos até 2033, 23 até 33, com valores anuais de 13 milhões de euros, tá? Lembrando, qual que era o valor anteriormente? 8 milhões de euros. Então a gente está falando de um acréscimo, né, de uma evolução de mais de 50%. Então o Bayern de Munique consegue um puta de um acordo com a Allianz, ele fecha por 3 milhões de euros anuais, um contrato de mais 10 anos, a gente está falando de um contrato de 130 milhões de euros, né? Na verdade, tudo euros, 130 milhões de euros. E na verdade, às vezes você bate o olho e fala, pô, só isso, né? 130 milhões de euros. Vamos lá, nos números atuais, ele chega próximo de 830 milhões de reais por um name rights de 10 anos, tá? 10 anos. Só para você ter uma ideia, uma base, aqui no Brasil, o name rights, o maior name rights que tem no Brasil é o do Mercado Livre Arena Pacaembu, 1 bilhão de reais. Só que é 1 bilhão de reais em 30 anos. Se a gente fosse passar os valores do Bayern de Munique, convertido em 30 anos, vamos congelar esses 130 milhões de euros, a gente estaria falando de mais ou menos
2 bilhões e meio de name rights. Esse seria o valor em 30 anos do Bayern de Munique com a Allianz Arena. É um valor absurdo, gente. Fora que assim, a gente não tá nem contando correções, né? Porque o Bayern tá sendo ligeiro, renova por 10 anos, quando estiver chegando próximo, renova por mais 10 e vai indo, Porque cada vez que for renovar, cada 10 anos, ele vai jogando um valor a mais, né? No lugar de pedir 13, na próxima vai pedir 16, 18, e assim vai aumentando o valor de name rights, tá? Lembrando, lá é um clube que é uma empresa, mano, né? 25% associativo, 25%, desculpa, de empresas e 75% associativo, tá? O Bayern de Munique continua com a gerência total do seu estádio e da sua vida, mano, financeira. Então, depois que a gente viu tudo isso em relação ao Bayern de Munique, a Allianz Arena, parceria de um lado, parcerias do outro, aí eu me pego a pensar em relação ao Corinthians, tá? O Corinthians tem um contrato com a Hypera Pharma Neoquímica Arena, um valor de 15 milhões anuais, corrigida, lógico, em 20 anos. A gente está falando de um saldo aí de 300 milhões no contrato de 20 anos. 300 milhões de reais. Para mim é um valor super baixo, tá? Esse contrato deveria ser renegociado ou então quando você conseguir um outro name rights. Qual a vantagem de você conseguir um outro name rights? Primeiro, a multa para quebra do contrato hoje do name rights da Arena é de 50 milhões de reais. Um valor, teoricamente, para grandes empresas aí até baixo, tá? Por investimento. Qual a dívida do Corinthians primeiro? Qual a dívida do Corinthians com a Arena? Até os últimos números que soltaram aí, 650 milhões de reais, tá? Esse é o valor da dívida corintiana com o banco. Só que isso está incluído vários milhões de reais em juros. Provavelmente, gente, com 400 a 450 milhões, você consegue quitar a Neoquímica Arena, a Arena do Corinthians, consegue quitar, tá? E qual o benefício da gente quitar essa arena o mais rápido possível? O Corinthians, vocês sabem muito bem, tem uma dívida bilionária. É uma dívida que, cara, no seu dia a dia ela é muito complicada, até porque ela tem juros anuais de 350 milhões e vai aumentando. O que acontece? Se a gente consegue antecipar algum pagamento e paga a Arena, a gente começa a ter um fluxo de caixa. Por que um fluxo de caixa? Porque a Arena ela rende mais de 150 milhões anuais. Então esse dinheiro seria revertido ao clube. E o clube conseguiria fazer do seu dia a dia um dia a dia muito mais feliz, muito mais adequado, né, aos padrões corintianos. Por quê? Porque você conseguiria pagar muito mais rápido as suas dívidas, os credores você poderia negociar e pagamentos à vista e você reduzindo, amortizando essa dívida muito mais rápido. Essa é a grande vantagem do Corinthians. Por que eu acho que não daria certo com a Hypera Pharma? Informações constam que a Hypera Pharma não vai fazer nenhum esforço caso o Corinthians consiga um novo name rights, uma nova empresa para tomar conta do nome do estádio do Corinthians, tá? Um nome gigantesco, o maior clube do Brasil. O que eu penso, gente? O Corinthians deveria renegociar o name rights da sua arena. Sim, mano. Renegociar com a Hypera Pharma. Vai dar certo? Eu acho que não, mas você dá uma oportunidade com um parceiro comercial e poder colocar um valor a mais ali nesse contrato. Caso não dê certo, o Corinthians paralelamente tem que estar negociando ou buscando parceiros comerciais no mercado. A gente tem grandes empresas aqui. Uma concorrente que é do Mercado Livre, já que o Mercado Livre assinou com o Pacaembu, seria a Amazon. Então por que eu acho que a Amazon seria uma baita patrocinadora pro Corinthians? Primeiro, a Amazon ela é dona de várias questões comerciais no mundo. A Amazon e-commerce, a Amazon supermercado, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. A Amazon, ela investe até em foguetes agora, cara, é muito legal. E tem a Amazon Prime Streaming aí, que hoje investe muito no futebol. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon é avaliada em 2 trilhões de dólares. Gente, é muito dinheiro, mano. Eu não sei nem quanto que é essa grana aí. O que eu falo para vocês, gente? A gente poderia vender o name rights, digamos, para uma Amazon da vida, 1 bilhão de reais, 1 bilhão e pouco, porque eu acho que vale, tá? Mas para isso, o Corinthians precisa demonstrar para a Amazon, ou para as empresas de mercado, a Amazon é só um exemplo do que o Corinthians ele consegue se autossustentar, que a política corintiana já não interfere mais em nada, que o Corinthians
vai fazer uma modernização muito grande da sua arena. Porque, gente, você chegar hoje lá e mostrar a sua arena do jeito que ela é para a Amazon, ela vai pagar um pouco mais do que, ou o dobro, do que a Hypera Pharma paga. Qual que é a inteligência, qual que é a ideia por trás desse negócio? É você mostrar um futuro do estádio corintiano. Você já tem um projeto já de modernização da arena. Ó, hoje você compra o name rights. Tô pedindo tanto. Por quê? Porque daqui 4 anos, 5 anos, a arena vai ser desse jeito aqui, né? Ao médio e longo prazo, o Corinthians vai transformar a arena nisso aqui. Um estádio para 80 mil pessoas, um estádio com teto retrátil, gramado retrátil, é um exemplo, tá, gente? É um investimento na casa dos seus 500 milhões de reais, 600 milhões de reais. Por que o Corinthians vai fazer esse investimento? Porque o Corinthians precisa ganhar dinheiro todo dia na sua arena. O que se interessaria um futuro comprador igual a Amazon? Seu nome está exposto praticamente todo dia na mídia. Ou voltado em shows, ou voltado no futebol, ou voltado em outras coisas que acontecem dentro da arena. A arena iria funcionar todo santo dia, se o Corinthians quisesse e fosse um entendimento melhor do Corinthians. Mas essa é a ideia, gente. Se você mostra uma modernização, cara, é muito maior a possibilidade de você conseguir vender esse name rights na casa de bilhões, mano. Fora isso, você conseguiria atrelar uma parceria com a própria Amazon, com a empresa futura, para camisa de futebol, para CT, para o Parque São Jorge, para outras questões que o Corinthians precisa tanto. Essa é a ideia, gente. Pensar no Corinthians no futuro, mano. Não ter essa síndrome de vira-lata e achar que tudo tá bom. Ai, pagaram 300, tá ótimo. Ai, deram 20 manga ali, tá ótimo. Não, gente. Vamos pensar no futuro do Corinthians. Dá pra ganhar muito mais do que ganha hoje. Você vendendo na casa de bilhão aí o name rights da sua arena, o que você consegue, gente? Atrelar a esse pagamento uma antecipação aí de pelo menos 30% a 40%, dependendo da empresa igual a Amazon da vida, consegue fazer isso. 30% a 40%, vamos lá, colocar de 1 bilhão aí, a gente está falando de 300 a 400 milhões de reais. Quanto que a gente falou que provavelmente você paga a arena? Tem 400 a 450 milhões de reais. O Corinthians basicamente conseguiria pagar a sua dívida do estádio. E aí, num futuro próximo, o Corinthians, indo para o mercado, conseguiria atrair muito mais patrocinadores para sua própria arena, igual o Bayern de Munique tem a Philips, tem cervejaria, tem várias empresas lá dentro. E aí, o que acontece? A gente conseguiria fazer essa ampliação do estádio, modernização desse estádio, e aí você poderia ter NFL, você poderia ter jogo da NBA, pode ter shows, você pode ter tudo lá dentro sem atrapalhar o nosso futebol. O gramado continuaria intacto, igual acontece hoje no estádio do Tottenham e do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Essa é a ideia. Mais uma vez, gente, não tô impondo nada, o Corinthians não tem que fazer tudo que eu falo, não é isso não. Eu só tô trazendo uma ideia, porque é fácil a gente reclamar das coisas. É muito fácil a gente falar de tudo do Corinthians. Ah, não, é uma porcaria que fizeram, mas dá ideia, gente. Vamos começar a pensar um pouquinho mais pra frente. É uma ideia embrionária, que nós, torcedores, podemos conseguir evoluir muito mais do que eu tô colocando aqui. Um exemplo é o Allianz Arena do Bayern de Munique. Um estádio financiado em 25 anos, pago em 9. O do Corinthians, um estádio financiado, e vai saber até quando, gente, porque o do Corinthians é muito complicado refinanciar esse estádio no decorrer desse tempo aí. Mas vamos falar a verdade, o estádio já está com 11 anos. Já era para o Corinthians ter pago, ou pelo menos já ter pago uns 70% do estádio ou até mais, tá? Dá para fazer. Vamos pensar positivo, vamos aos poucos impor isso aí para a diretoria corintiana. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Ajude a gente aí, mano, nas ideias. Coloque sua ideia aqui nos comentários. E quem puder, gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Por quê, mano? Isso tem que chegar para todos os corintianos. A gente tem que pensar lá na frente. Não podemos abaixar a cabeça e aceitar tudo que está acontecendo. Vocês sabem o que está acontecendo no Corinthians. Vocês sabem da dívida bilionária. Só que é o seguinte, se a gente não começar a pensar um pouquinho fora da caixinha,
o Corinthians cada vez mais vai tropeçar no seu próprio pé, mano. O Corinthians não vai sair do lugar. E não é isso que eu quero pro futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista, o meu time de coração, o time da minha família. Então, galera, se inscreva no nosso canal e deixe o like aí, agradeço demais. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!